Ah, o café para mim é uma coisa muito mais do que só uma bebida, né. A bebida é importante, porque nos dá energia, nos dá aquele combustível, né, para a gente tocar as atividades através da cafeína, mas o café é também um ritual, o café é um momento de pausa, o café é um momento de conversa com outra pessoa. O café é um ambiente, então o café é muitas coisas na vida da gente. Olá, tudo bem? Estamos voltando aqui à nossa temporada Gente Movida Café. Eu sou a Laura Glier, sou criadora do Café Combustível e eu estou aqui com o meu colega, querido amigo Ari Teixeira, jornalista com uma experiência muito vasta em veículos, passou pela Calda Júnior, pela Zero Hora, esporte, campo e lavoura, anos de assessoria na área pública, no governo, na Assembleia, e hoje, aposentado desde a pandemia, ele está se dedicando a crônicas. E o café é um combustível na vida do Ari. Muitas das crônicas dele fazem brincadeira com a questão do café, o café no início do dia, ele seguidamente está nos marcando lá no Café Combustível. Ari, então é um prazer estar conversando hoje contigo. Prazer é meu. E eu queria que tu falasse da importância do café na tua vida. Como que começou essa tua paixão? Como que tu virou um coffee lover? Foi uma coisa muito, assim, inesperada, porque eu era muito jovem. Eu estudava no Ginásio das Dores, agora o La Salle 2, e era no centro. Eu saía do Menino Deus, no meu bairro, né, ia para o centro, e tinha um tio que trabalhava no judiciário, trabalhava no centro também, meu pai também. Mas esse tio era muito querido meu, tal, e ele me convidava para tomar café, às vezes com ele. Aí, no centro, tal, vem tomar um cafezinho comigo. E isso era guri de ginásio, né, tal, e eu saía, eu me encontrar com ele no escritório dele, no centro, e ele me oferecia o tal do café na cafeteria Haiti. Tem Na Otávio na Rocha? Otávio Rocha, ali. Né, até lembra da música, Haiti, Haiti, né? Aham. Tá fazendo na cozinha, tá cheirando aqui. E eu não era dado a café. Eu tomava, naquela época, era Nescau, essas coisas assim, achocolatados em geral, Sim. né? Mas não era muito café. E ele ouviu o tio tomando um cafezinho preto ali, tão magrinho. Eu disse, eu posso provar isso? Vamos. E aí eu fui, ele disse, toma, bota uma colherinha de açúcar. Comecei com esse cafezinho com açúcar. E gostei. Puro, E sem puro, leite. sem leite, purinho. Era um cafezinho assim, duplo, eu acho. E lá não é uma cafeteria assim, daquelas como a gente tem, como é aqui, por Nem exemplo. existia naquela Nem época existia, muito, ela era né? em balcão, era mesa de balcão, o pessoal servindo lanche, etc. Mas o cheirinho do café, quando eu chegava lá na cafeteria, eu já sentia das máquinas. Né? Mais tarde descobri que eles tinham importado aquelas máquinas, inclusive, de uma empresa norte-americana. Né? Eu fui pesquisar como é que começou a minha história do café e eles me disseram que eles, em Porto Alegre, eles foram Pioneiros. pioneiros nessa história do Mas não era café coado. expresso, né? Não, Era era coado, coado. Era coado. O aquelas máquinas. atendimento era expresso, Uhum. né? Tu chegava no balcão, toma um café, vai lá, tal. Mas eu ali comecei a gostar. No princípio aquele amargor, depois esquece o amargo, né? E foi e eu notei que isso me fazia bem, porque eu na adolescência, adolescência, enfim, enfrentei aquelas crises de adolescente, eu tive problema de ansiedade e depressão, e o café foi o meu remédio, E na maioria das vezes. a cafeína, né? A A cafeína, cafeína, ela é lógico. naturalmente, ela Hum, um estimulante, né? Mas sim. isso tu nem pensava em ser jornalista, Mas não, né? não. Porque os jornalistas, em É, geral, algumas exceções, uhum. claro, gostam de café, né? Como eu tinha vivido 2 anos e meio em Rio Pardo, eu gostei. Quando meu pai assumiu no Banco do Brasil, foi para Rio Pardo. Eu gostava do campo, dessas coisas. Inicialmente eu pensava em ser um agrônomo, mas tinha uns amigos, não, é agrônomo, tu não tem nem fazenda. Mora no Menino Deus, não tem nada de rural. Não tem bairro. Mas era o que eu queria. E ao mesmo tempo eu já escrevia muito. Né? Eu lembro disso que uma vez uma professora chamou minha mãe lá na escola para. Minha mãe se apavorou. O que é que tu fez? Não sei o quê.
elogiar, que tinha escrito um texto, que era, esse menino escreve muito bem. Então, dali já comecei a ver que... Aí, como eu recebi aquele elogio, eu gostei, comecei a escrever historinhas e tal. Mas o jornalismo entrou, nunca foi prioridade, até a hora de fazer a faculdade, escolher a faculdade, e eu comecei a pensar melhor, né? Eu disse, não, mas, puxa vida, a agronomia é uma coisa que eu gosto, mas a minha realidade é essa. Eu tinha amigos músicos, eu ia muito a show, das duas umas, eu vou ser um jornalista ou eu vou ser um compositor. O jornalismo vingou. E aí fui para a Famex, etc, completei. E o café, nessa época da faculdade, ele foi fundamental para mim. Eu sou parceiro da cafeína há muitos anos, porque eu em casa, eu comecei a estimular em casa, eu comecei a tomar café e eu preparar o café. Fazia coado, certo? Não tinha mistério, mas eu já escolhia o café, sabe? Eu já começava a observar esse café, eu não gostava muito, etc. E o meu pai e minha mãe, adeptos do Nescafé, Sim, sabe? Então era era uma briga. que era uma briga. Então eu dizia, não, mas eu não quero isso. Mas aí, com 16, 17 anos, eu comprei a minha própria cafeteirinha, eu fazia meu próprio cafezinho, né, que eu tomava quando estava estudando. E eu notava, na época não tinha muita literatura sobre café, e eu notava que o café me fazia bem, sabe? Às vezes eu chegava meio tristão em casa, tá, não estava legal, e eu preparava um cafezinho para mim, uma coisa, eu tomava uma água mineral, um suco, mas o café era o que Sim, me só o lembra. aroma do café Só o já. aroma já te dá já muda tudo. E, e foi a partir daí que veio o namoro, o casamento, e aí, eu tendo a minha própria cozinha, comecei a pensar no café. Acho que a minha primeira cafeteira diferenciada foi a cafeteira italiana, Moka, né, no estilo, né? Eu como fazia o cafezinho direto para mim, mas eu fazia, ainda tomo café, na minha casa eu tenho 4 cafeteiras. 4 cafeteiras. Pois é, isso que eu ia te perguntar, qual é a Hum. que tu gosta mais? Assim, qual é o Olha, método que tu gosta mais? eu gosto muito do café expresso, De sabe? cafeteria. De cafeteria. Eu gosto do café. Eu tenho uma cafeteira expressa, que infelizmente deu os doces. Essa semana eu tenho uma outra. Eu tenho uma DeLonghi, que é uma cafeteira que faz o café coado tradicional, Sim, mas faz aí, quando faz com leite, ele tem o sopradorzinho e tal, faz a espuminha e tal. sim, faz Fica aquele vaporizador, né? vaporizador e tal, aquilo fica bem legal para tomar café com leite. Mas o meu café diário mesmo eu faço na moquinha, Na moca. na moca. É a minha cafeteira predileta porque ela mais se aproxima do café expresso. E E claro, tu chegou a pesquisar um pouco do tipo de grão que tu sim, tem que usar, sim. até da questão da moagem, sabe que na moca tem que ser um pouquinho mais, É mais a granulometria um pouquinho mais maior, é espessa, mais né? espessa, exatamente. Aí eu procuro esse tipo de café. Às vezes eu compro, eu vou nas lojas especializadas e peço um café já, porque eu tive uma frustração. Eu comprei um moedor de café e dependendo da cafeteira doméstica que eu usava, ele não funcionava. Ah, Ele sim. entupia, né? A forma que eu moía o café. Aí eu disse, "Puta, não estou conseguindo moer o meu próprio café. Mas todo mundo tem, como é que antigamente moía?" E aí eu fui estudar, né? Hoje em dia tem Google, tu acha tudo. Eu Tu pesquisei. tem moedor elétrico hoje. Eu tenho um moedor elétrico agora, Uhum. Que é o né? melhor, né, E é o melhor, é o para uso melhor. doméstico, assim. Sim, aí eu posso regular o tipo de moagem que eu quero. Se eu quero ela mais espessa, se eu quero mais fininha, né? Para fazer na moca, por exemplo, eu não posso deixar muito fino. E na outra cafeteira que eu tenho, então nem passa. Eu tenho uma cafeteira de expresso, Uhum. né? Que eu meio quilo de café eu não pude usar nela porque eu deixei muito fino o grão e aí ela entupia, E onde é que tu não costuma passava. buscar os teus cafés? Tu tem algum grão que tu gosta mais? Olha, Alguma procedência? eu agora eu sou apaixonado por café, os cafés de Minas. Tem que São Paulo tem, né? Mogiana ali, aquela região, Mogiana, né? tal. E assim, para fazer um expresso, eu estou usando nesse ano estou usando mais a arábica, né? Uhum. Sim, o arábica, que é um É, café. é mais leve, É. mais macio, e tal, né? Para o meu paladar, mas o robusta também, até eu não sabia, mas o robusta tem mais cafeína do que o arábica. É, o robusto é considerado um café de uma qualidade um pouco inferior, Inferior, né? é. Mas
tem cafés É, robustas que são bons são também. bons. E quando foi para a redação, voltando à questão profissional, Uhum, como é que foi assim, ah, essa questão do café nas redações? O café, uhum, imagino que uhum, naquela época que tu trabalhou na Calda Júnior e na uhum, Zero Hora, hoje as coisas estão um pouco mais uhum. automatizadas, as redações fecham cedo, mas vocês precisavam de muito café para Sim, enfrentar, né, os aí plantões, é que né? tá. Eu, na redação, tomava ou café ou chimarrão. Sim. Eu comecei no jornalismo na Folha da Manhã, e aí era o seguinte, tinha o bar da Dona Maria, que fornecia até um bom café, porque era muito consumido, então sempre o café estava circulando. E o chimarrão, ele tinha para mim, eu tinha toda hora para fazer xixi, né? E o cafezinho, não, eu tomava uma xicrinha de um café, estava tudo certo. Mas não tinha, a gente não tinha esse cuidado com marca de café. Mas a Calda Júnior ficava a poucas quadras do mercado. E aí começamos a escolher. Eu saí para comprar café. Já existia o café do mercado? Não Não, não, existia ainda o café não. no mercado, não. A gente comprava lá. Nem sei qual era a banca que eu comprava o café. A granel, A assim. granel, tinha café a Uhum. granel já. Não sei aonde, não me lembro mais. Eu lia que tinha o Sérgio Toniello, um jornalista que foi para a Bahia depois, o Maurinho, infelizmente falecido, o Maurinho Melo, que adorava café. Né? E na redação era o Mário Marcos de Souza, outros colegas, que tomavam muito chimarrão. E eu não. Até Né? porque o chimarrão também tem cafeína, né? Também Daí tem vira uma cafeína. briga de cafeína, Vira né? uma briga de cafeína. E eu preferia o café que era mais rápido, eu preparava ali, ia tomar no barzinho. E aí comecei a descobrir onde tinha café No centro no da centro cidade. da cidade. Né? Mas não era a mesma oferta, isso das cafeterias, como essa aqui, por exemplo. Isso aqui é uma coisa Nós estamos muito boa. falando de anos 70. Anos 70, né? Nessa época nós não tínhamos muitas cafeterias Não. mesmo. Ainda havia muito no centro, o que havia Uhum, era no centro, não nos bairros, né? Que a gente está no Cedinho, na uhum, Cidade Baixa, esqueci de falar, né? uhum. A cafeteria que é Uhum. inspirada aí na Alice no País das Maravilhas, cheios de relógios, né? Na sala azul dos relógios Muito lindo. aqui. E em homenagem, né, aos jornalistas que são sempre pressionados pelo tempo, né? A Uhum. gente está na sala dos relógios. E realmente não tinha, né, um Não. espaço para tomar café como tem hoje, né? Sabe, o primeiro café bom que eu tomei, assim, que eu lembro de em cafeteria em Porto Alegre, café assim, tipo expresso, foi ainda trabalhando no centro, nos anos 90, pra te ver. Já existia cafeteria no shopping, já tinha o shopping, já existia o shopping do Iguatemi, tá? A gente Uhum. tomava um café razoável. Mas foi no centro, quando, na Galeria Chaves, na saída da Galeria Chaves, se criaram lá uma cafeteria que era o Café do Ponto. Ah, sim. Sim, então o Gilberto Gerson, que descobriu, vamos tomar um café. Nós éramos apaixonados por café. O grupo, a gente já tomava café, já Ah, tinham cafeterias já nos anos 90, no centro. sim, Mas fomos lá e o café realmente ele era diferenciado, era um café de grãos, era mogiana, né? sim. E eu ali foi, eu acho que foi quando me deu o start para o expresso. Uhum. Eu O cresci. Expresso começou, o que a Cacaia Porto, né, que Uhum, foi a criadora do café do Porto, diz é que ela trouxe a primeira máquina de expresso para não, Porto eu não Alegre sabia. no final dos anos 80, início dos anos 90, Uhum, né, ali no Moinhos de Vento, ali na Padre Chagas. Mas tem outros lugares de Porto Alegre que se intitulam também serem sim. as Uhum, primeiras máquinas de expresso. Então a gente não tem certeza de onde foi é. de fato a primeira máquina. Mas foi por essa época, né? Anos 80, início dos anos 90, né? Foi por aí. E ali que eu comecei a realmente eu não tomar. Na Zero Hora, no jornal, tinha uma cafeteria, mas era um café tipo um estilo café Nescafé, né? Não era um café feito na hora, assim, mas eu já tomava sem açúcar ali. Ah, isso eu ia te É, perguntar. O teu café normalmente é puro e sem açúcar. puro e sem açúcar. Ah, te habituou, Me mas habituei. Tanto que tenho amigos que têm horror. Mas no começo até, não vou dizer, não foi, vou dizer que a coisa mais fácil do planeta, porque tu está acostumado com doçura, né? Eu sou um sim. gordo, eu adoro doce. Então eu pegava um quindinzinho, um café, era eu e o Mário Tu e o Quintana, né? Mário Quintana. Que aliás, já tomei café ao lado dele, né? Porque eu sou bem Sim. velhinho,
era vivo, ainda frequentava a redação. Mas eu pegava o meu cafezinho, eu fazia em casa, coadinho, e comecei a experiência. E realmente aí tu nota muito mais o sabor. Sim. Que O enriquecedor, blend, né? né? O Porque é que nem o blend, vinho, a sim, cerveja, né? exatamente. Que agora tá tão na moda, né? E eu, assim, se as pessoas quiserem uma dica minha, assim, de café, quando faz passeio, procure. Se vai uma região, vai para São Paulo, procura uma região onde tem uma boa produção de café em grão, onde tu possa provar outros sabores em café e vai descobrir. Eu fui Exatamente. a Minas e eu fui a Ouro Preto. Gente do céu, eu passei o período todo com um ótimo teor de cafeína lá em cima. Porque eu saí, o café em qualquer boteco que eu fosse, podia ser um barzinho mais humilde, cafezinho coadinho, né? Era perfeito aquele café. Café mineiro é maravilhoso, né? Aí Espírito Santo também tem um o café Espírito Santo tem um maravilhoso. café bom. Serra do Caparaó. Isso, exato. Eu fui a Vitória com meus filhos, e Vila Velha, ali por ali, lá eu provei um café muito bom também. Café de altitude, que é um Exato, café um pouco mais, até café orgânico sim. também, alguns cafés diferenciados, assim, que eles chamam de nanolotes, né? Mas tu estava falando, tu teve o privilégio de trabalhar junto com o Mário Quintana, né? Eu também tive o privilégio de conhecê-lo não na redação, por outras vias, assim. E quais são as transformações que tu acha, assim, que tu pôde acompanhar no jornalismo nesses últimos anos, que mais te impactaram, assim, saindo um pouco do universo do café e entrando para nossa vivência profissional aí do jornalismo? Puxa, o jornalismo, assim, que eu peguei de redação, eu, especialmente no esporte, tem uma diferença bem grande, e eu notei que isso começou a cair. Nós, repórteres, eu era essencialmente repórter, trabalhei como editor, mas sempre gostei Da da reportagem. reportagem. E mesmo no esporte, nós viajávamos mais, nós buscávamos mais a fonte. A informação. A informação direto com a fonte. Eu viajei para de colegas, assim, tinha missões que a gente... Campeonato brasileiro. Hoje em dia, tu pode acompanhar um jogo pelo tubo, pela TV, tu entra em contato com um jogador mais fácil, tem assessoria de imprensa no clube. Quando eu iniciei, não tinha esse assessor de imprensa. Sim, no caso do esporte. No esporte. Tu ia direto no atleta, no treinador, no fisicultor, no diretor do clube, sabe? E isso te obrigava a um trabalho bem árduo de investigação, mas eu gostava daquilo. Então, eu acho que hoje eu sinto assim, por exemplo, tu não acompanha tanto. Quando teve o Campeonato Brasileiro, uma época, que eu saí de Porto Alegre e o Thiago, meu filho mais velho, estava para nascer, mas ainda estava tudo dando certo. Viajei, fomos eu pela Calda Júnior, na época, com uma equipe de repórter e fotógrafo, e a turma da Zero Horas era o Júlio Sortica, o Evaristo, né, o Nobrinho, né? Ele pela Zero Hora e nós, né, pela Calda Júnior, né, mais o pessoal de rádio. Mas acabei fazendo uma parceria com aqueles caras que eram do jornal concorrente, para sobreviver, porque tu tinha que buscar um local, e geralmente era o telex de uma agência de correio. Muitas vezes eu ia numa agência de banco e pedia se eles podiam me emprestar uma máquina para mim redigir as matérias, e eles pensavam que eram umas coisinhas. Eu fazia quilômetros E havia mais coleguismo, e né? e criou uma parceria, era respeitosa, né? Eu não interferia na matéria Claro. do colega, se ele tinha um furo ali, era respeitado esses limites, assim. Mas a gente se ajudava muito, né? Porque tinha essa missão, né? E tanto que quando eu estava em Manaus, para fazer um jogo do Grêmio contra o Nacional de Manaus, me liga um colega da redação, né, da Júnior, ainda já era Folha da Tarde, a Folha da Manhã já tinha encerrado, fechado as portas, para dizer que tinha nascido meu filho. Olha só. E eu só fui conhecer o Thiago, meu filho, uma semana depois. De lá eu fui a São Paulo, Piracicaba, essas coisas assim, sabe? Acompanhando o Grêmio. Acompanhando o Grêmio. Já é mais raro esse tipo de acompanhamento. Mesmo no Campo Lavoura, a gente saía muito. E agora não sei como anda, né? Mas eu noto que era uma coisa, eu não parava em casa, gente.
Em assessoria tu viajou também bastante, mas Bastante, sim, acompanhando o governador, Ah, sim, deputados, sim, mas era outro ritmo, né? A era outro assessoria é ritmo. diferente de veículo, né? É diferente. A assessoria, tu vai lá para atender a imprensa, né? Então, preparar material, preparar um briefing, pelo menos, para os colegas terem na mão. Mas viajei um monte também com isso. E em todos os lugares estava presente o tal do café. Sim, E como eu tomei café ruim no interior, gente, espero que as pessoas hoje tenham é. mais. Tem bastante cafeteria boa surgindo no Ah, interior. A gente claro, até estava temos falando há isso, pouco de uma aqui, em Dois Irmãos. Então, assim, tem né? algumas Na terra lá iniciativas de cafés ah, especiais. em Teutônia tem aqui era o café, começou lá. Aqui era o café, que É, inclusive nós já fizemos um programa lá também, mas café. numa das unidades aqui de Porto Alegre. Porque eu chegava em Teutônia ou outra cidade e ia procurar uma cafeteria. Ah, às vezes tinha num local, sim, a pessoa fazia um cafezinho na máquina, como eu tenho, uma caseira, né? Sim. E fazia um bom café. Mas essa foi uma experiência Lajeado legal. tem a Barbeira, Sim, que é um ótimo excelente, café, ótimo, café ótimo café. Barbeira também. Sim, sim. Mas, e como que tu vê hoje esse cenário das fake news, né? Eu noto que tu aborda muitos temas do cotidiano, a gente vai Uhum, falar da literatura daqui a pouco, mas como é que tu vê esse cenário assim? Como é que a imprensa está disputando com esse uhum. ambiente de muita informação deturpada, né? Por pessoas que não são Sim. jornalistas produzindo? Olha, isso já me começou a me pegar um pouco antes de eu me aposentar, já começou essa história com as fake news. E eu enfrentei muito isso porque eu estava numa prefeitura, e prefeitura é assessoria é difícil de fazer porque o prefeito está ali na cara do cidadão, né? Porque arrebentou uma calçada, o cara xinga. E as notas começaram a. Já ali tinha muita notícia mentirosa. Por exemplo, nós vamos desmanchar tal área aqui para fazer tal coisa. E não tinha nada a ver, não tinha nenhuma informação oficial da assessoria de comunicação da prefeitura, né? Mas e nem se repercutia no jornal. Mas muitos colegas, cara, isso, tal situação, não, mas eu estou vendo eu acabei de vir aqui no Facebook e aí eu comecei a notar que isso estava crescendo muito. E, infelizmente, até familiares meus caíram. Sim. Né? Eu, eu estar conversando com um parente e ele criticando o jornalismo, né? Ah, É, jornalista, vocês são tudo parciais. Tudo é dele ou daquele. Eu dizendo, devagar, né? Aí, e eu recebendo, eu juntei 12, mais de 24 documentos de fake news desses postados, enviados por um tio meu, 24 que ele, uma pessoa que só enviava para disparou. ele dizer isso aí é verdade, isso é mentira. Tudo mentira. E isso me preocupa muito, porque com certeza tem gente acreditando muito mais nesse universo paralelo, Sim. É uma né? boa expressão, universo paralelo. Do que o que tu vê na redação. Ah, vocês são tudo parciais, né? Poxa vida, não vai ter uma coisa que um jornal não pode ter. Pode ter, pode defender uma linha, pode seguir uma linha, o jornal, etc. Mas ele dificilmente ele vai te expor algo que não seja verdade. Ele vai ter critérios Ele vai para ter apurar, critério, né? exato. Pelo menos é o que a gente aprende na faculdade, né? Ter critérios Exatamente. para apurar uma notícia. Hum. O caminho talvez seja educação, né, Ari? É. Eu defendo muito isso em sala de aula até hoje, assim, o seu João e a Dona Maria não têm obrigação muitas vezes de saber o que é Mas separar o joio do trigo, né? de estudo, sabe que educação sempre foi uma preocupação minha, porque como eu gostava de ler e de escrever, e estava no meio da comunicação. Então, meus filhos, eu procurei oferecer literatura para eles e mantê-los antenados sempre com o que está acontecendo no entorno deles, mas vindo de fontes, né, Confiáveis. confiáveis. Né? Tu não, mas o meu colega da fulano falou que tal coisa, que o governador vai fazer tal coisa, vai fechar a empresa X. Não, não. Onde é que tu leu isso? Mas disse fulano. Não vai atrás do disso. Mas ele tem fonte, não diz quem é a fonte. E isso evitou muito essa, pelo menos meu núcleo familiar, tanto que meu filho, e o fazendo as gurizada ler. O meu guri mais novo já escreveu 2 livros de poesia, ele gosta de ler, ele se informa, ele questiona, mas ele não vai
Pela manada. pela manada, sabe? Tanto que ele abandonou um pouco o Facebook por um Sim. tempo. Eu disse, tá, tu não tá lendo meus textos aí, que eu tô me puxando com ele, né? Tá vendo aqui, foi o meu avalista, né? E ele disse, não, vai parar esse Facebook. Andou ruim. Eu disse, não, vamos dar um... Tem uma gurizada abandonando o Facebook, Tem né? O muitos, Facebook já virou uma rede para pessoas pra mais velhinho, velhas. né? Um amigo, eu já estava conversando com um amigo do Thiago, meu filho mais velho, mora no Canadá. E um canadense disse para ele, não, o, o Facebook se tornou um espaço para velhos e fascistas. Eu disse, tá, eu sou um velho, eu fico com os velhos, então. Pois é, mas o Facebook é o teu repositório de textos, né? Exatamente. Até porque o Instagram, não sei se tu tem publicado no Instagram, eu sempre vejo teus textos no Facebook. O Instagram, eu faço assim, a minha rotina, levanto, né? Abra, se tem dia de sol ou não, abra a janela da casa, tal, etc. No teu local O paradisíaco, meu né? local. Ele mora num sítio, né? Tem essa vantagem. Se tem sol, tudo bom, se está chovendo, que legal. Mas aí vou preparar o meu café, a primeira coisa que eu faço. Sim. Vou lá, preparo na moca ou na máquina, né? Marca o café combustível na foto depois. Marco o café, faço a fotinho do dia do meu café, a impressão do dia, eu já estou ouvindo rádio, né? Ouvindo o que está rolando aí, né? Nada de fake news, mas só notícia. Se eu concordar ou discordar Faz parte. faz parte, né? Mas eu coloco ali isso. E aí, o que aconteceu? No período, eu sofri muito com Covid. Né? Eu comprei o Covid na largada. Na largada, olha só. Sim, a minha mulher foi uma reunião de governo, eu já aposentado. Não, eu não estava aposentado. Eu já estava fazendo trabalho em home office, ela precisou de uma... nós contraímos. Mas aquele primeiro Covid, nem vacina tinha ainda. Não tinha vacina, não tinha nada, foi horrível. Aí eu pude notar a importância do café, sabe? Sim. Porque até para o aroma, para retomar. Não sei se tu teve problema com o aroma, fiquei 3 paladar. meses assim com o paladar prejudicado. Mas o café, mesmo sem sentir o aroma, era só o amargor. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o vinho eu não pude mais tomar, porque não tinha gosto, era uma água com a cerveja era só amargor e o café não era um amargor. Que legal. O café era uma bebida que eu tinha com sabor leve, um toquezinho amargo lá no fundo, mas me acordava. Sim, ainda era mais próximo do sabor do café sabor, mesmo. Mais próximo do café. Mesmo quando eu não sentia o café me deu forças para seguir o que eu tinha. Acabou o período, eu fui fazer meus exames, estava tudo certo, mas eu continuava com as sequelas. Com as sequelas. E eu só recuperei o sabor assim, né? Depois de 3 meses eu pude comprar um bom café e voltar a celebrar o café. Deve ter publicado alguma coisa, deve ter visto. Aí começou a escrever nessa época. E essa época foi que eu comecei a retomar. Eu tinha parado de escrever, inclusive, para o jornal no interior. Eu não escrevia mais, eu só fazia matéria e tal. Eu disse, não, eu gosto de escrever, mantém a cabeça ligada. Então, retomei isso, a minha rotina é isso aqui. Eu chego ali, levanto, eu não pego o celular, eu ligo o meu notebook, né? E vou pensando, vou ouvindo, isso aqui é um tema bom para escrever e tal. E pá. E por isso que eu estou colocando no Face, independente das pessoas. O público é bem mais reduzido. Antes, qualquer coisa que eu postasse no Face, antes eu vendia muitos comentários. Agora, é pela metade, porque muita gente abandonou o Face. Sim. Né? Mas mesmo assim, eu tiro uma férias de quem gosta, do que gostou, da opinião. Se achou já também uma xingada uma vez, né, em função de um texto lá que me acharam machista, etc. Não tinha nada a ver. A discussão foi legal. Eu acho que eu lembro desse. E o livro, quando é que sai ali? Pois é. Já saiu algum? Não, ainda não, né? Não. O Flávio Dutra é um incentivador meu para escrever. O Flávio é escritor, mas já é tem... escritor. Né? Eu digo que é um blockbuster, né? Eu estou aqui. Vai nos assistir aí, o próximo a ser entrevistado aí, hein, Flávio? E o Flávio é o cara que mais pilha me botou para escrever, tem que reconhecer, para seguir, porque ele sabia do meu histórico no Diário Gaúcho. Sim, que é uma coisa que tu já faz há muito tempo. Blog, eu tenho um blog. O
blog, ninguém mais olha blog. Sim, Mas em que é o blog? E foi um conselho que o Flávio Dutra me deu. Transforma teu blog no teu arquivo. claro, num repositório dos Eu teus chego textos. lá, coloco meu. Se eu abrir agora, era um blog que eu ia fazer. Eu fiz um curso de gastronomia nesse período também. Eu sou quase chefe. Só não me formei porque meu trabalho, na época eu estava trabalhando numa assessoria de imprensa do QRT4, o X do Trabalho, e não conseguia acompanhar mais as minhas aulas, lá, viajava bastante. Mas eu comecei justamente nessa virada a trabalhar de novo, retomando meus textos. Crônicas, formato Crônicas, crônica. crônicas. Comecei, aí o jornal lá do Ateliê, casualmente também, na mesma época, me convidou, volta, tal, não sei o quê. Escrever tudo um amor, né? Não tem. Mas, tá, como exercício, sempre Mas vale. será que sai até 2024? Mas eu acho que até lá sai, porque eu agora estou participando de uma coletânea de cronistas, com 3 crônicas, né? E o pessoal que promove essas crônicas, eles já pediram se eu tinha um blog, e aí eles foram espaço. O 10 Miolados vai sair ou Não, não? não é dos meus lados, meu lado. Não fala com o Albert, não é o outro. É outra Com o coletânea. Albert eu estou preparando um livro, sabe? Na verdade, eu quero um livro de crônicas com ilustrações. Sim. Então, eu estou em busca de um ilustrador que não seja um cara assim que venha me dar um preço muito alto para fazer. Ó, ilustradores se habilitem. Ó. Exatamente. Porque eu quero colocar. Eu queria expressar um pouco do que eu escrevo, também ver como alguém que trabalha Com com desenho, imagem. com imagem, interpreta o meu texto, sabe? E Uhum. colocar junto, pode ser uma parceria, etc. Mas vai sair. Eu tenho separado já 24 crônicas, né? E o meu arquivo é meu blog. E muitas das suas crônicas nascem de fotos, né? Também eu Com noto que certeza, sim, tem às vezes sim. umas imagens que são inspiradoras para ti e acabam. São isso. Sabe que e onde eu moro lá é muito legal nesse quesito, assim, né? O Parque Dourado, ele é bem rústico ainda. Eu moro mais afastado. E de lá eu vejo o cara que está lá plantando, tem um assentamento do lado, outros que invadem, tem o drama dos que invadem terreno, aquela gente controla. Não existe aquela total paz 24 horas. Eu escrevo muito sobre isso, né? E isso vai passar para essas. Pretendo eu colocar essas minhas futuras E aí novas. tu vem aqui falar, tomar outro café e falar do teu Com livro, do certeza. lançamento. Ari, nós até passamos, eu acho, um pouco do Hum, nosso tempo. Normalmente a gente fica meia hora, mas o papo estava tão bom. Quero te agradecer muito esse café, né, que nós tomamos hoje aqui no Cedinho Café, que é um lugar que a gente indica, que é de uma amiga querida, a Paula, né, que é advogada e tem esse café também. E é um espaço muito charmoso, é um espaço, né, que quem gosta de Alice no País das Maravilhas, quem gosta de literatura, né, pode vir aqui tomar um chá. Eles têm o chá das 5, que também, legal. além de café, tem chá, né, que é um chá do chapeleiro, que eles chamam, que é muito legal também, com toda uma experiência, né, que remete à era vitoriana, é muito legal, assim. Então, quero agradecer a Paula por ter nos cedido espaço, ao Ari por estar aqui hoje. E deixa aí, Ari, para a tua palavra final, aí, para tua saudação para o nosso público, que certamente vai assistir, todos esses que a gente citou, Flávio Dutra, Albert, vão estar nos assistindo depois. Olha, eu quero agradecer pela oportunidade, que é algo muito raro, geralmente sou eu que estou entrevistando. E dizer que o café, para mim, na minha concepção, ele é o meu estimulante favorito, assim, para abrir os olhos, sabe? Para enfrentar esse momento difícil que a gente vive, né? Ainda não, nós não estamos curados ainda de tudo que Tudo que aconteceu e que passamos, está para né? vir de repente. E o café, ele me estimula. Eu fui um sujeito que lutou a vida inteira com problemas de ansiedade, depressão, e o que me ajudou não foi, eu não usei produtos químicos, nunca tomei remédio, calmante, essas coisas. O meu calmante foi o café, por incrível que pareça. E eu incentivo a todos a
Dar uma chance pro pretinho, né? O café relaxa, O café gente. relaxa. Não é só estimulante, ele relaxa também, Sim, às né? vezes eu tô com sono, mas não quero dormir, eu quero ter outra atividade, eu pego, tomo um cafezinho, vai tomar, não vai dormir. Não, ele só me tranquiliza. Para mim dá até sono às vezes, dependendo do Pode horário, me dá ser até um isso. pouco de sono. Vai mais não. Então tá, gente, era isso, obrigado. Desculpa eu por falar demais. Obrigada, Ari. Obrigada, pessoal. Continuem acompanhando, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e o Café Combustível segue com essa temporada Gente Movida a Café. O café para mim é uma coisa muito mais do que só uma bebida, né? A bebida é importante porque nos dá energia, nos dá aquele combustível, né? Para a gente tocar as atividades através da cafeína. Mas o café é também um ritual, o café é um momento de pausa, o café é um momento de conversa com outra pessoa. O café é um ambiente, então o café é muitas coisas na vida da gente.